Boa noite a todos. É muito gostoso, muito prazeroso saber que estamos reunidos de novo para falar um pouco sobre o Evangelho de Jesus, sobre a passagem desse querido Mestre em nossas vidas, as lições que até hoje ecoam como diretrizes seguras a serem seguidas, né? E o tema de hoje é as tentações de Jesus e as nossas. Mas antes de entrarmos no tema, vamos fazer uma prece que é extremamente importante que estejamos isentos de pensamentos, de condições que não favoreçam esse intercâmbio com o mundo espiritual, ao tentar ouvir, interpretar e praticar as diretrizes de Jesus. Então vamos levar os pensamentos a Deus e a Jesus para agradecer. Agradecer por esta doutrina maravilhosa que nos dá diretrizes seguras de libertação. Compreendemos, através desta doutrina, o que é a verdade que liberta. Através do Evangelho de Jesus, quando bem compreendido, assim será bem aplicado para com quem esteja conosco, aonde quer que estejamos. É um guia, um manual de instruções que dirigem o espírito à senda da perfeição. O Evangelho de Jesus tem esta propriedade, esta característica fabulosa. Quando bem compreendida, reformar o ser, mudando atitudes, pensamentos, para assim encontrar dentro de cada um as forças necessárias para a transformação. Obrigado, Senhor, pela vida, por este corpo físico que dá todas as condições para quitar débitos do passado e aprender, através da vestimenta carnal, aquilo que realmente viemos fazer, desenvolver atributos do Espírito. Nós, através desta doutrina maravilhosa, somos portentores de uma capacidade sem igual. A capacidade da reforma íntima. Essa doutrina dá estas condições, através do Evangelho de Jesus, dos espíritos amigos, da casa espírita, dos amigos que convivemos neste mundo para a redenção e um aprendizado imensurável todos os dias, todos os minutos que aqui estamos. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Que Sua presença se faça, dando-nos paz e harmonia.
Que assim seja. Bom, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Bem mais, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. E disse para ter mais mérito. Mas então, pergunta-se, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e levar à paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e, uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve compenetrar-se bem. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa, pelos ensinamentos de Jesus. E hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, a revelou inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. Então está aí um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Só para a gente começar a ter esse envolvimento, esses fluidos que nos auxiliam neste momento, né? E o tema de hoje é as tentações de Jesus e as nossas. E as tentações de Jesus mostradas no Evangelho segundo Mateus, nada mais são do que simbologia das tentações pelas quais todos nós passamos na vida. Isso porque, mesmo Jesus sendo o Espírito mais perfeito que já houve entre nós, Espírito este incumbido de organizar a evolução espiritual da Terra, também ele sofreu a influência da matéria, quando aqui encarnado pela última vez. Porém, como Espírito perfeito que é, Jesus não sucumbiu perante os prazeres efêmeros e venceu as tentações próprias de um mundo atrasado espiritualmente. Devemos refletir sobre a nossa conduta perante as tentações da vida. Porque muitos levam a valorizar mais a matéria do que o espírito. E lá no Evangelho, relata que Jesus, após ser batizado no Rio Jordão, foi visitado pelo Espírito de Deus, que o levou ao deserto para ser tentado pelo diabo em 3 situações. Ou seja, ele foi provocado 3 vezes pelo diabo. E parece que a figura de Satanás
em suas investidas para dominar a Jesus, sempre tentou com as coisas do mundo, aquelas desejadas por quem prioriza os valores materiais. Para isso, instigou o mestre de Nazaré a saciar a própria fome, ao qual nós podemos entender no sentido simbólico como cobiça, ganância, ambição. Provocou Jesus em sua espiritualidade, testando a forma como vivenciava a conexão com Deus e praticava a fé. E por fim, ofereceu-lhe, caso se lhe submetesse, uma posição de poder que costuma carregar consigo grandes riquezas e prestígios. Essa passagem da vida de Jesus pode nos servir de roteiro para a autoiluminação. Como primeiro passo nessa busca, podemos pensar a respeito da necessidade do recolhimento. Assim como Jesus foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto, ausentando-se da convivência social, a fim de enfrentar as sombras e se preparar para a missão que viria a desempenhar, também nós, que buscamos o autoconhecimento, devemos entender que o silêncio interior, nosso deserto, é fundamental para esse autoencontro. Então vamos ver as 3 tentações de Jesus, conversar sobre cada uma delas e refletir um pouco mais, tentar trazer para as nossas vidas. Tá lá. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Nós vemos nessa passagem um confronto entre a matéria e o espírito. O demônio, que simboliza aqui a ignorância do mundo, tenta fazer com que Jesus esqueça as suas obrigações espirituais para se preocupar com a sua vida material. Ou seja, deixar o espírito sempre em segundo plano. E geralmente fazemos isso em nossa vida. A nossa preocupação primordial é sempre cuidar dos interesses do corpo, ou seja, comer, beber, prazer e descansar. Deixamos de lado o aprendizado, o estudo, o desenvolvimento da inteligência e da moral. Precisamos, na maioria das vezes, sermos forçados a estudar, a aprender, a irmos a uma casa religiosa. E mesmo assim, contamos os minutos para que tudo logo acabe. Não temos a paciência de frequentar, de vivenciar os estudos. Com isso, desperdiçamos o nosso tempo e a nossa existência passa a ser em torno dos interesses materiais. Porém, como a matéria é inconstante, nossa vida também assim será. E o equilíbrio fica difícil de alcançar. Poderíamos ter a paz e a tranquilidade se tivéssemos como objetivo principal o espírito, pois estaríamos com a compreensão da vida. E que por mais que as nossas coisas materiais ficassem difíceis, teríamos a paciência, a fé necessária para entender o problema e buscar a solução. Assim, não só de pão da matéria deve viver o homem,
mas principalmente da busca de seu desenvolvimento espiritual. E como todos sabem, Jesus ele seguia o judaísmo. E na cultura judaica, o pão, quem está lá na oração, dai-nos o pão de cada dia, o pão, nesse caso, na cultura judaica, é o conhecimento. Então, nem só de pão da matéria vive o homem. Nós temos que entender um pouco mais a fundo esse pão que alimenta o espírito. Afinal de contas, nós ficamos muito presos à matéria e esquecemos do espírito. Temos que entender qual é a finalidade da vida, né? Por que eu estou aqui? E a filosofia, a doutrina espírita, vai nos dando subsídios para compreendermos o porquê da vida. Então temos que procurar estas respostas. E elas existem, né? Elas estão aí. Precisamos deixar o comodismo um pouco de lado e ir ao encontro daquilo que tanto necessitamos, que é o aprendizado, o estudo e o desenvolvimento da inteligência e da moral. Tá lá. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Nesse desafio que nós encontramos no Evangelho e que o diabo confronta Jesus, nós vimos ali um duelo entre o poder, orgulho versus humildade. Porque servir aos interesses de Deus não é ficar orando o dia todo. E nem tornar-se santo ou fanático religioso. É muito além disso. Servir a Deus é não ser orgulhoso a ponto de se achar o centro do universo, querendo que tudo seja para nós da forma como queremos. A figura dos reinos oferecido a Jesus retrata bem o que queremos nesta vida. Muitos. É levar vantagem em tudo. E nesse momento que nós estamos vivendo, nós vemos alguns retratos bem característicos das pessoas que querem levar vantagem ao caos, né? Explorando, enganando, enfim, nós temos exemplos muito, muito fortes sobre esse assunto. Aquele que quer levar vantagem em tudo, ser mais do que o outro, e muitas vezes à custa, sabe lá do que, né? O que acaba nos custando esse desejo do poder. E adorar a Deus, portanto, significa fazer e querer para quem está ao nosso lado o que queremos para nós mesmos. Servir ao diabo, ao Satanás, nada mais é do que esquecer que vivemos em sociedade e prejudicar com atos ou palavras quem convive conosco. O desejo do poder é intrínseco no homem, pois o poder desperta o orgulho. E o orgulho o que quer? É o pai de todos os problemas humanos. Ter poder não é errado. Errado é fazer dele um meio de oprimir quem está à nossa volta, ou abaixo de nós, sei lá.
E o poder não é só material, mas pode ser um poder moral. Exemplos, como quando um marido oprime sua esposa devido ao poder financeiro, ou quando os pais oprimem seus filhos, esquecendo-se do diálogo, ou mesmo quando desdenhamos dos mais ignorantes, nos julgando superiores. E muitas vezes porque tivemos oportunidades que outros não tiveram, de aprendizado, de ascensão, e nos julgamos melhores. Independente da situação, o poder pode ser exercido com humildade e sensatez. E é isso só que se consegue se o interesse do espírito estiver acima do interesse da matéria. É nesse sentido que nós temos que ver como confronta nessa passagem o poder e orgulho versus humildade. É interessante essa passagem dos desafios ao qual Jesus teve que escutar do diabo e a forma como temos que interpretar para a nossa vida, no contexto de nossas vidas. E o terceiro desafio está lá. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Ou seja, então o diabo levou Jesus a um alto e ofereceu para ele, né, o mundo e a glória. E respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E nessa passagem, nós vemos a irresponsabilidade versus a proteção de Deus. Vamos entender um pouco. É que muitos de nós acreditamos que por estarmos frequentando uma casa religiosa ou por termos uma religião, estamos abrindo com Deus uma barganha. Que a partir de então ele tem a obrigação de nos proteger de todos os males da vida. E isso é um engano terrível, enorme. Deus não tem obrigação nenhuma para conosco, pois irmos a uma casa religiosa e termos uma religião não fará bem a Deus, pois Ele é o Criador, o Pai. Fará sim bem para nós mesmos. Mas por ignorância, queremos nessa proteção sem limites. Então escutamos o palestrante, o padre, o pastor a falarem, mas em nada modificamos nossos hábitos. Não fazemos aquela reforma que temos que fazer no nosso íntimo. Damos comida aos necessitados, visitamos asilos e orfanatos, mas continuamos sendo um tirano doméstico, um mau trabalhador, um patrão avarento. Enfim, se formos relacionar, mas então vem as dificuldades, pois elas são sempre frutos de como agimos perante a vida. E Deus não fará nada, porque Ele não conta com a nossa colaboração. Tentar a Deus significa ver se Ele nos ajudará, mesmo que não tenhamos nos esforçado para obter essa ajuda. E está lá: ajuda-te, que o céu te ajudará. E esforço aqui não é esforço material, de aparências, mas sim é um esforço espiritual, de atitudes, de ação, de mudança interior. Temos que ser mais responsáveis pelos nossos atos. E se agirmos de maneira insensata, mesmo
que frequentemos uma casa religiosa, sofreremos as consequências. Porém, se agirmos com boa vontade, procurando no dia de hoje sermos melhores do que fomos no dia anterior, com certeza Deus fará a sua parte, inspirando-nos o melhor caminho e dando-nos forças para vencer os nossos obstáculos. Obstáculos esses que são extremamente importantes para a nossa ascensão, mas temos que enfrentá-los. E muitos desses obstáculos somos nós mesmos que criamos. E eles não são enormes. É nós que nos encolhemos, nos diminuímos perante esses obstáculos. Temos que confiar mais em Deus e em nós mesmos. E ter subsídios, compreensão para entender quem somos nós perante a vida que levamos. O que temos, o que somos, e o que estamos enfrentando, ou o que teremos que enfrentar, ou até então o que já enfrentamos. Há muitas respostas extremamente confortadoras quando estudamos o Evangelho de Jesus, frequentamos uma casa religiosa, fazemos estudos, enfim. Algo sempre nos conforta, nos fortalece. E está lá no Evangelho: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Esta passagem do Evangelho, esse texto, nos fala o quanto é difícil seguir pela porta estreita, que é aquela onde damos mais valor ao espírito que à matéria. Essa é a porta estreita. Compreendemos mais a finalidade do espírito, que valorizamos esse espírito e fazemos de tudo para que ele sobreponha sobre a matéria. Porém, ela é muito recompensadora em todos os sentidos. Embora difícil de seguir por esta porta, mas ela é recompensadora. Pois se procurarmos nos equilibrar moral e espiritualmente, também nossa vida material será melhor. Pois receberemos em nós mesmos o bem que procuramos distribuir e o aprendizado que buscamos receber. Então, o verdadeiro reino de Deus estará dentro de nós, já que ele nada mais é do que a paz de espírito, a tranquilidade que tanto buscamos em nossa existência. Daí tem uma passagem de Jesus, que está numa fonte conversando com a mulher samaritana. Ela está pegando a água da fonte e ele diz mais ou menos assim: qualquer um que beber desta água tornará a ter sede. Ou seja, a pessoa pode tomar desta água, mas ela cedo ou tarde vai tornar a ter sede. E ele diz assim: mas todo aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Que passagem maravilhosa, porque o que Jesus está nos dando é essa água no seu Evangelho. E quando compreendido, interpretado, e fazemos com que ele atue em nossas vidas, que nós atuamos
na sociedade em cima deste Evangelho, nas nossas atitudes, em nossos pensamentos, é a água para a vida eterna. É conhecimento que não se perderá jamais. Para concluir esse nosso encontro, gostaria de que vocês lessem comigo um texto do Momento Espírita que eu acho que vem se encaixar nessa nossa conversa de hoje e que nós vamos entender um pouquinho mais sobre tentação. Tá? Então, tá lá o texto, né? Tentação é uma palavra que traz em si mesma uma ideia temível. Quase sempre que esse termo é pronunciado, nossos gestos são de repulsa. No entanto, a tentação é o recurso que a sabedoria divina emprega para nos dar o conhecimento de nós mesmos. Se o dinheiro não nos sugerisse a busca desenfreada do prazer e da satisfação dos sentidos, e se não lhe opuséssemos o freio do discernimento, como poderíamos saber que ele deve ser utilizado para a criação das alegrias nobres que nos enriquecem a alma? Se o mal não nos convidasse algum dia a cultuar-lhes os desequilíbrios e se não lhe resistíssemos aos impulsos, de que maneira aprenderíamos que o bem deve ser incorporado ao nosso campo espiritual para ser usado naturalmente por nós como o ar que respiramos? Quando somos cegos ou paralíticos, já vivemos sob o regime de bloqueio transitório entre a força da vida e ninguém pode imaginar, de imediato, o que faríamos da luz ou do movimento se os tivéssemos ao nosso dispor. Assim é que ninguém se faz claramente conhecido enquanto está limitado por alguma força natural. Somente quando a tentação nos encontra aptos a aceitar ou não o seu convite, é que poderemos saber verdadeiramente o que já somos e o que nos cabe fazer. A filosofia da tentação é inteiramente baseada em nossos senões morais. E só seremos tentados naquilo que ainda possa despertar em nós o desejo de aceitar o convite, seja ele qual for. Jesus nos ensinou a orar e a pedir ao Pai que não nos deixe cair em tentação. A tentação só pode representar perigo em quem encontra pontos de contato. Se já eliminamos de nossa intimidade os possíveis pontos de contato, então não seremos mais tentados, por mais que se apresentem os incentivos. Achamo-nos todos em evolução e, por conseguinte, sujeitos às tentações que nos chegam diretamente ou por tabela. Cabe a nós saber superá-las para crescer e nos elevar. Sem as tentações, é impossível a tarefa da perfeição. Precisamos delas para saber exatamente em que ponto ainda somos vulneráveis e o que devemos fazer para eliminá-lo. Recordemos o barco e as ondas necessárias à navegação. Sem as ondas, o barco jamais chegaria ao porto. Com o impulso delas, ele avança. As ondas o impulsionam e, às vezes, tentam submergi-lo. Mas o navegador hábil sabe que é preciso vará-las sem permitir que entre na embarcação. Fazendo pequenos esforços, lograremos vencer em nós mesmos
as más tendências que nos levam a resvalar nos despenhadeiros dos vícios e de outros desequilíbrios. Cruzaremos o mar agitado dos chamamentos menos felizes, sem nos deixar afundar nas ondas deprimentes que tentam nos fazer fracassar. Fazendo pequenos esforços, deixaremos de tomar os estreitos e tortuosos caminhos das ilusões que nos levam aos sofrimentos, para seguir pela larga avenida iluminada que nos conduzirá ao Pai e, por conseguinte, à felicidade suprema que todos nós almejamos. Uma boa noite a todos e muita paz.